Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui então aos nossos exercícios para revisar o que vai cair na prova final do trimestre, certo? Então a gente já está no capítulo 3, a gente vai fazer esse exercício número 2. Ele fala o seguinte, ó. Deixa eu mudar a cor dessa tinta aqui. Letra A. Ele fala o seguinte: a função horária das posições, né? A função horária das posições, posição, hein? De um ciclista em movimento é S igual a tarararará no sistema internacional. Determina o instante que o ciclista passa pela origem das posições. A rigor, né? A gente não sabe qual que é a equação horária que a gente vai usar. Se é do movimento uniforme ou se é do movimento uniformemente variado. Mas a gente lembra que aquela equação mais geral que tem é a do movimento uniformemente variado. Que ela é do tipo S, né? A posição final é a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais 1/2, né, da aceleração vezes o tempo ao quadrado. A expressão que ele deu para a gente foi essa daqui, ó. S é igual a quanto? 200 menos 5t. Aí a pergunta que fica é a seguinte: essa expressão aqui, ela é do movimento uniforme ou do movimento uniformemente variado? Ela é de qual desses dois? A gente olhar, essa expressão aqui é a do movimento uniformemente variado, certo? É a expressão do movimento uniformemente variado. Mas a gente sabe que quando tem um movimento uniformemente variado, sempre tem, lembra, sempre tem uma parte que envolve o tempo ao quadrado. Eu pergunto, essa expressão aqui que ele deu, tem alguma parte que envolve tempo ao quadrado? Não, não tem. Então, obviamente, essa expressão aqui, ela é do movimento uniforme, certo? E a gente lembra, né, que no movimento uniforme, a posição em função do tempo era uma coisa do tipo, deixa eu melhorar a tinta aqui, era uma coisa do tipo S é igual a S0 mais VT. Por quê? No movimento uniforme, a aceleração é zero. Olha só, o que significa isso daqui? Se nessa expressão aqui que é do movimento uniformemente variado, a aceleração for zero, esse termo aqui todo some, só fica qual? Esse daqui, ó, que corresponde a esse movimento aqui nosso, certo? Então a gente já sabe que o movimento é uniforme, certo? E a gente agora podemos responder, né, ao que ele pede. Determine o instante em que o ciclista passa pela origem das posições. Onde que é a origem das posições? Né? Se a gente lembrar, né, do plano cartesiano, a gente tem um plano Y, tem um plano X. A origem das posições é quando o quê? Todas as coordenadas são zero. Então a gente vai perguntar quando que a posição dele vai ser zero. Isso vai acontecer quando? Quando que a posição dele vai ser zero? Então no lugar de S, a gente coloca zero. Para esse móvel, né, o exercício deu que a posição dele é S, é igual a 200 menos 5t. Então basta fazer a posição igual a zero e descobrir qual que é o tempo. 200 menos 5t. Se a gente isolar o tempo aqui, né, vai ficar 5t igual a 200. Então, t é igual a 200 dividido por 5, que dá quanto? 40 segundos. Por que segundos? Porque ele falou que tudo que tem aqui nesse exercício está no sistema internacional, beleza? Então dá 40 segundos. Depois, ou seja, respondendo a pergunta, né? Depois de 40 segundos, esse corpo que está se locomovendo, com velocidade de menos 5 metros por segundo, saindo da posição inicial, a posição inicial aqui, de 200 metros, ele está lá na frente, mas ele está indo para trás, a velocidade negativa. Então ele estava, a rigor, né, se a gente fizer o desenho, a gente começou a contar quando ele estava aqui, a 200 metros. Aqui é a posição zero. Só que ele está indo para trás, né, com velocidade de
menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então ele vai passar pela origem. Por isso que ele pergunta quando que ele passa pela origem das posições, né? Beleza? Então, vamos fazer a letra B. Esboce essa trajetória e represente a posição dos ciclistas nos instantes 0 e 30 segundos. Então, ó, no instante igual a 0, né, a gente tem que fazer t, então, letra B, né? A gente tem que fazer t igual a 0. Se a gente fizer t igual a 0, a gente vai ter S, né? 200 menos 5t. Então, S vai ser o quê? 200 menos 5 vezes 0. S vai ser o quê? 5 vezes 0, 0. 200 menos 0, 200 metros. Significa que quando o tempo era 0, quando você começou a observar onde ele estava, na posição de 200 metros. Agora ele quer saber, ó, depois de 30 segundos. Basta a gente fazer tempo igual a 30 segundos. Então a posição vai ser o quê? 200 menos 5t. Essa é a função horária da posição. Então eu vou jogando valores de tempo para saber onde ele está. 200 menos 5 vezes 30. A posição dele vai ser onde? 200 menos 5 vezes 30, 150. Então a posição dele vai ser o quê? 200 menos 150, 50 metros. Então, esboçar a trajetória, né? Acho que eu até fiz, né? Na página anterior. Quando o tempo, né? Essa aqui é a trajetória dele, né? Aqui é a posição 0. Aqui é a posição de 200 metros. Quando o tempo era 0, que ele estava aqui em 200 metros. Foi passando o tempo, lembrando que a velocidade dele é para trás, porque a velocidade dele é negativa, né? Está aqui na expressão, ó. Essa aqui é a velocidade dele. Quando o tempo era de 30 segundos, tempo igual a 30 segundos, ele estava aqui, ó, nos 50 metros. E aí, se a gente olhar o exercício anterior, né, quando o tempo era de 40 segundos, ele está na origem, né? É até a pergunta, quando ele passa pela origem das posições. E aí, quando a posição dele vai ser 0, quando o tempo for igual a quanto? 40 segundos, beleza? Só isso daí. Então, vamos para a próxima. O próximo exercício, que é o 7 do capítulo 3. O 7 do capítulo 3 fala o seguinte. Fala o seguinte, deixa eu pegar um marca-texto aqui. Fala assim, ó. 2 corredores A e B partem simultaneamente. Tem que lembrar, o que é simultaneamente? No mesmo instante, tá? Do mesmo ponto, então eles estavam no mesmo lugar naquele intervalo de tempo. E percorrem a mesma pista retilínea, no mesmo sentido, vamos supor, então os dois indo para a direita com velocidade de 4,5 metros por segundo e 5,7 metros por segundo. Em que instante a distância entre os dois corredores será de 90 metros? Primeiro, a gente precisa saber qual que é a equação que dá a distância, né, de cada um. Eu vou chamar o A de vermelho, certo? Vamos saber qual que é a distância dele. A gente sabe que a equação para a posição é o quê? S é igual a S0 mais VT. A gente precisa montar essa função horária. Por que é uma função horária? Porque ela te dá a posição à medida em que o tempo passa. Então a gente precisa saber quem é o S0 e quem que é o V para montar a equação direitinho. Então, ó, partem simultaneamente de um mesmo ponto. Como ele não falou onde que era, eu vou falar que esse ponto inicial aqui, ó, é 0. Vamos fazer um desenho deles aqui? Eles saem daqui da posição 0, o A e o B, certo? E eles vêm andando para cá, certo? É óbvio que o B está mais rápido, então, com o tempo, né, o B vai estar na frente do A. Mas os dois indo para lá, o B indo mais rápido. Então, os dois partiram da posição 0, certo? A velocidade do A, ele já falou, ó, é de 4,5 metros por segundo. Então, vamos escrever essa equação. A equação da posição para o A é o quê?
S0, que é 0, mais 4,5t. Essa é a função horária do A, certo? Função horária do A. Agora vamos fazer a função horária do B, certo? O B eu vou chamar de azul aqui. Então, a função horária para o B vai ser o seguinte. A posição do B, em qualquer instante, é a posição inicial dele, mais a velocidade dele vezes o tempo. A gente sabe que os dois partiram do mesmo ponto. Então, posição inicial eu falei que é 0. A velocidade do B, ele deu aí, que é 5,7 metros por segundo. Então, basta a gente escrever a equação. Vai ser a posição do B, vai ser igual a quê? 0 mais a velocidade que ele está, 5,7t. Então, ó, a gente tem duas funções horárias, tá certo? A função horária do B e a função horária do A. Opa! A função horária do A. A gente precisa, agora a gente sabe ó, onde que o A está em qualquer instante que eu queira saber onde o A está, eu preciso jogar nessa equação. Em qualquer instante que eu queira saber onde o B está, basta eu jogar nessa equação horária. Mas ele pergunta o seguinte, ó, em que instante, ou seja, quando a distância entre os dois vai ser de 90 metros? Quem que vai estar na frente? O A ou o B? É o B que vai estar na frente, certo? O A vai estar atrás. Em algum momento, essa distância entre eles vai ser de 90 metros. A pergunta é, quando isso acontece? Quando isso acontece? Então, basta só fazer a posição do B menos a posição do A. Isso vai acontecer, então, ó, quando eu fizer a posição do B menos a posição do A. Essa diferença entre a posição dos dois tem que ser de quanto? 90 metros. Mas quem que é o SB? Eu venho aqui, ó. Ó o SB. Quem que é o SA? Eu venho aqui, ó. Ó o SA. Basta substituir. Então, o SB é 0 mais 0,7t. Mais 5,7t. Menos. Quem que é o SA? 0 mais 4,5t. Isso tem que dar 90. Se eu reorganizar aqui, vai ficar 5,7t menos 4,5t é igual a 90. 5,7 menos 4,5 dá quanto? 1,2, não é isso? T é igual a 90. Eu vou passar 1,2 dividindo, vou continuar a conta aqui. Então vai ficar T é igual a 90 dividido por 1,2. T igual a quanto? Se a gente fizer essa conta na calculadora, 90 dividido por 1,2 vai dar de 75 segundos, porque está tudo no sistema internacional. Ou, se você quiser, dá 1 minuto e 15 segundos, beleza? Então, essa é a resposta. Então, a gente tem que escrever a equação horária de 1, escrever a equação horária de 8 e ver o que ele quer. Ele quer quando a distância está a 90 metros. Então, faça a distância de um menos a distância do outro ser igual a 90 metros. E aí a gente acha o T. Beleza? Vamos para a próxima pergunta aí. Essa pergunta fala o seguinte, ó. Deixa eu pegar o marca-texto aqui. Ó, dois corredores A e B. Uai, copiei de novo aqui. Capítulo 3, o 2 e o 7, tá certo agora. Agora é o capítulo 4 e o número 8, tá certo? Agora vamos, a gente já vai para o capítulo 4. Ele fala o seguinte, ó. Um motociclista executa um movimento retilíneo uniformemente variado. Uniformemente variado. Isso significa, né, que a aceleração existe. Ela é diferente de zero, ou seja, existe aceleração nesse negócio. A função horária da velocidade dele é v igual a 4 menos 2t. Tá ruim esse marca-texto, deixa eu engrossar ele aqui. A função horária dele é v mais 2t, 4 mais 2t,
com V em metros por segundo e T em segundos, ou seja, ele está no sistema internacional. Letra A. Letra A. Ele quer saber o quê? Quais os valores da velocidade inicial e da aceleração do motorista? Ele deu essa expressão aqui, ó, V igual a 4 mais 2T. A gente sabe que quando o movimento é uniformemente variado, a expressão da velocidade é V igual a V0 mais AT. Né? Deixa eu mudar de cor aqui. A expressão vai ser V igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Se a gente comparar essas duas expressões aqui, a gente consegue ver que V0 é quanto? Quanto que é V0 aqui? Ó, V0 vai ser quanto? 4 metros por segundo. O termo que está do lado do tempo, né? Não é aceleração. O que está do lado do tempo aqui? 2. Então a gente vai ver que a aceleração é de quanto? 2 metros por segundo ao quadrado. Então já achamos a velocidade inicial e a aceleração. Na letra B, ele quer o seguinte: em qual instante o motociclista inverte o sentido do movimento? Se a gente olhar essa expressão aqui, a gente sabe que a velocidade inicial dele é 4. Né? A aceleração é de 2 metros por segundo. Em qual instante a função horária da velocidade dele com V metros por segundo? Em qual instante o motociclista inverte o sentido do movimento? Ah, essa expressão deve estar mal formulada. Para essa expressão aqui, ó, ele nunca vai inverter o sentido do movimento, tá? Então, nunca. Por que nunca? Porque a velocidade inicial dele, ó, é positiva, certo? Então, significa que ele está indo para cá. A aceleração dele é positiva, então a aceleração dele está indo para cá. Tem alguma forma desse cara parar e ir para trás? Não tem, porque a aceleração e a velocidade estão colaborando, é um movimento acelerado, então ele não vai mudar de sentido. Lembra que para mudar de sentido precisa parar e voltar, certo? Então, para essa expressão aqui, nunca. Agora, se a expressão fosse do tipo assim, ó, V igual a 4 menos 2T, aí você vê que a velocidade está para frente, mas a aceleração está para trás. E aí sim ele muda de sentido. E ele mudaria de sentido quando a velocidade dele é zero. Lembra que para voltar, você está indo em direção em linha reta. Para voltar, não tem como você voltar sem parar. Então, a condição para mudar de sentido é parar. Então, V, vou falar de 0, 4 menos 2T. Então, T você vai ver que é depois de 2 segundos. Mas o livro deve ter colocado a expressão errada, tá? Para essa expressão aqui, ele nunca vai mudar, porque a velocidade e a aceleração estão no mesmo sentido. E na letra C? O movimento é acelerado ou retardado no instante de 10 segundos? Em qualquer instante aqui, o movimento é acelerado sempre. Sempre. Agora, se fosse esse movimento aqui, ó, depois de 10 segundos, vamos ver, ó, se fosse V igual a 4 menos 2T, depois de 10 segundos a velocidade seria 4 menos 2 vezes 10. 2 vezes 10, 20, né? 4 menos 20 menos 16 metros por segundo. Significa o seguinte: a velocidade nesse instante aqui está para trás. Então o movimento é acelerado ou retardado? Aceleração para trás. Movimento e velocidade para trás, os dois se ajudam. Então seria acelerado. Mas esse só seria o caso, pessoal, se a expressão fosse essa. A expressão é essa daqui, ó. Tá? A expressão é essa daqui. Então, para esse caso aqui, o movimento sempre vai ser acelerado. Vamos para a próxima. Próximo e último aí da dica, né? Fala o seguinte. Vou pegar a marca-texto aqui. Um móvel realiza um movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza, professor. Se fala já de movimento retilíneo uniformemente variado, a gente sabe que existe aceleração. A aceleração é diferente de zero. Então, existe. Beleza? Continuando. No instante t igual a zero, o móvel passa pela posição s igual a 10 metros. Então, quando a gente começou a observar aquele corpo que está em movimento, no instante inicial, né,
A posição dele também, que é a posição inicial, vai ser de quanto? 10 metros. Ele colocou S, mas ele está falando no S de quando o tempo é igual a zero. O S de quando o tempo é igual a zero é o S0, beleza? Com velocidade de... É V0, porque a gente ainda está falando do instante igual a t igual a zero. A velocidade dele era de quanto? 2 metros por segundo. E uma aceleração escalar de quanto? 4 metros por segundo ao quadrado. Então, qual é a sua posição e qual é a sua velocidade no instante de 10 segundos? Então, ele fala assim, ó, quando o tempo for igual a 10 segundos, com que velocidade ele vai estar? E com qual posição que ele vai estar? Para a gente resolver essas perguntas aqui, a gente tem que escrever as equações horárias da velocidade e da posição. Para a velocidade, a gente vai lembrar que a velocidade no movimento uniformemente variado é V0 mais AT, certo? E a posição no movimento uniformemente variado é S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Nesse caso aqui, ó, a gente vai ter que a velocidade vai ser o quê? Qual que é a velocidade inicial dele? 2 metros por segundo. Qual que é a aceleração? 4. Mais 4t. Essa é a expressão para a velocidade. Qual que é a expressão para... Deixa eu fazer ela com a cor vermelha para a gente não se perder, vai? Então, a velocidade dele, a expressão, né, horária para velocidade vai ser o quê? 2 mais 4t. Já para posição, vai ser posição inicial, que é 10, velocidade inicial, que é 2, então vai ser 2 vezes t, mais 1 meio da aceleração, que é quanto? 4 vezes t ao quadrado. Lógico que esse 4 e esse 2 dá para simplificar, então vai ter S igual a 10 mais 2t mais 2t ao quadrado. Então essas vão ser as funções horárias, né? A gente vai ter a função horária da posição e vai ter a função horária da velocidade, beleza? É só a gente fazer e jogar agora, né? A gente vai jogar agora, ó, o tempo igual a 10 segundos para esses duas funções. Dá para a gente fazer aqui mesmo. Quando o tempo... Opa, desculpa, deixa eu consertar aqui. Então, ó, quando o tempo é 10 segundos, a velocidade vai ser o quê? V igual a 2 mais 4 vezes 10. Vai dar quanto? 4 vezes 10, 40. Mais 2, 42 metros por segundo. Quando o tempo for igual a 10 segundos, a função horária vai ser o quê? S igual a 10 mais 2 vezes 10 mais 2 vezes 10 ao quadrado, né? Então vai ser o quê? 10 mais 2 vezes 10, 20, mais 10 ao quadrado, 100 vezes 2, 200. Então, puxando aqui, ó, a posição final dele, né? Vai ser o quê? 220 mais 10, 230 metros. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Certo? Então, o que a gente fez? Escreveu a função horária da velocidade, escreveu a função horária da posição com os dados que ele deu no problema e jogou o tempo igual a 10 segundos. Achamos a velocidade, achamos a posição. Beleza? Um abraço, dúvidas, estou à disposição.